Beleza. Qualquer coisa a gente volta, tá? Daqui a pouco a gente vai para as perguntas, qualquer coisa, se for necessário, a gente volta, tá? Então, o ponto em U, tudo bem aqui, gente? Cortou alguma parte das suturas? Deu para ver certinho, simples. Vamos ver aqui. Cortou algum ponto? Deu para ver o simples, o X e o U? Ah, legal. Beleza, Victor. Beleza, valeu, Matheus. Obrigado, Lorena. Valeu, pessoal. Obrigado, tá? É isso aí. Então tá, vamos lá. Então, o ponto em U, eu entro aqui, saio aqui, volto pelo mesmo lado e saio aqui e dou o ponto, ok? Diferença dele para o X, vamos voltar rapidamente aqui no X, a gente está acabando já, tá? Ó, o X eu entro aqui, ou entro aqui, né? Posso entrar aqui também. Eu entro aqui, saio aqui, volto para esse mesmo lado, entro de novo, saio aqui e fecho, de modo que ele cruza. O U não. O U eu entro aqui, saio, volto por esse lado e vai formando um U, ó. Olha que interessante, né? Ó, ele forma um U mesmo, ó. Eu entro de um lado, pego a minha agulha, venho, passo desse outro lado e aqui eu amarro. E fica um U, tá? E as suturas que nós chamamos de suturas contínuas. Nós usamos na boca? Bastante também, tá? Quando que nós usamos? Lesões, por exemplo, incisões maiores, quando eu faço a exodontia de vários dentes, então imaginem que nós vamos fazer a extração de todos os dentes, ou que seja de dois, três, quatro, vários dentes, um ao lado do outro. Ao invés de ficar dando vários pontos simples, eu posso fazer um ponto contínuo, ok? Então olha lá, eu tenho um contínuo simples, né, um contínuo simples, que é onde eu faço um simples, olha que interessante, ó, e vou dando vários simples. Então, eu fecho o meu ponto aqui e venho fazendo novos pontos simples, sem cortar minha agulha, tá? Sem cortar minha linha. Então, de modo que ele vai formar um espiral, ó. Então, eu dei um ponto aqui e venho dando vários simples, sempre entrando do lado oposto ou do mesmo lado, tá? De modo que vai ficar assim, ó. Lá na prática vai ficar bem tranquilo de enxergar isso aqui também, tá, gente? Olha lá, ó. Então, eu comecei aqui, meu ponto simples, aí eu venho, entro aqui, entro aqui, saio aqui. Eu vou fazendo como se fosse um espiral mesmo. Se vocês lembrarem o espiral ali do caderno, é um espiralzinho, ó. E aí quando é que eu vou fechar ele? Quando eu chegar aqui no final. Tá? Então eu fecho primeiro aqui, nós já vamos discutir também como é que faz o fechamento, e depois vou fechar aqui no final. Eu não corto o meu fio. Lá na prática vai ficar bem tranquilo. E eu posso também festonar, né? Festonar nada mais é do que é difícil também, gente, de mostrar isso aqui numa aula teórica assim. Né? Mesmo se a gente estivesse em sala de aula, não tem como a gente passar tudo isso aí e vocês entenderem nesse momento. Mas lá na prática vocês vão entender. É como se fosse um contínuo em espiral, mas eu vou passando por baixo dessas alças. Então, voltando aqui, ó. Tá? Ao invés de eu voltar aqui, ó, e fechar, eu passo aqui por baixo dessa alça, ó. Eu passo por baixo e volto. Sempre assim. Então não é um espiral. Ele é um espiral, só que eu sempre tenho que voltar internamente aqui nessas alças, ó. Vou passando a minha agulha aqui. É chato para entender isso, mas nós vamos entender na prática, tá? Fiquem tranquilos, ó. Aí ele vai tendo a gente chama de festonado, né? Ele vai festonando. Ele vai amarrando melhor o fio, de modo que ele fica como se fosse um espiral, só que sempre passando por baixo dessa argolinha aqui, ó. Tá bom? Olha lá, aqui tá legal ó, de entender. Tá? Então, imagine que é um contínuo em espiral, só que sempre eu tenho que voltar nessa argola. Eu sempre volto por dentro da argola e depois eu pego o meu tecido. Volto por dentro da argola, pego o meu tecido. Lá na prática, isso aqui vai ficar muito tranquilo para vocês fazerem. Tá? E eu posso também fazer uma contínua em U. Né? Lembram do U?
Então eu faço um ponto, aí eu venho, entro aqui, pego o meu tecido desse lado, depois eu venho, entro desse lado e vou fazendo assim, ó, vários Us. São Us contínuos, ó, de modo que eu tenho vários Us. A gente usa isso aqui mais raramente, mais raramente. A gente acaba ficando mais com esse aqui, que é o contínuo simples, e com o contínuo festonado. E também, eu não sei se está aqui no slide, acho que não está no slide, a gente pode fazer também o contínuo em U. Lá na prática eu vou mostrar para vocês como é que faz, contínuo em U, tá? Aqui, ó, olha o U novamente. Então eu começo o meu ponto e venho fazendo como se fossem vários U's, só que eu não corto, né? No ponto simples, eu corto, né? Todo ponto simples, eu dou um ponto e corto. Todo ponto contínuo, eu começo e só corto aqui no final da minha ferida, tá? E como que eu faço o nó do cirurgião? Se estava um pouco chato para entender esses tipos de sutura que eu falei para vocês que é só na prática mesmo, quem dirá o nó de cirurgião, tá? Mas vou tentar expor aqui. Essa aula vai ficar para vocês, esse material vai ficar para vocês, mas fiquem tranquilos que lá na prática nós vamos fazer de uma maneira muito lenta, muito tranquila isso aqui para todo mundo, tá? O nó do cirurgião, ele consiste em duas passadas para um lado e uma passada para um outro lado, né? Então, olha só, como é que eu fecho esse ponto? Então, eu tenho duas extremidades aqui, ó. Então, eu vou enrolar o meu fio duas vezes sobre o meu porta-agulha. Então, ó, enrolo uma, enrolo duas e faço esse tipo de nó aqui. Depois eu volto uma vez para o lado oposto e eu fecho essas duas extremidades. Muito difícil de entender por slide, gente. Muito difícil de entender por slide. Eu vou tentar carregar um vídeo, eu tenho um vídeo sobre esse fechamento, eu vou tentar deixar esse vídeo no ambiente online de vocês, vamos ver se carrega. Né? Não sei se é muito pesado esse vídeo, mas eu vou tentar carregar também esse vídeo para que vocês consigam acompanhar isso antes da aula prática. Mas na aula prática vai ficar muito tranquilo de entender isso, muito detalhado, fiquem tranquilos. De modo que nós temos isso aqui, ó. Nós temos um nó onde eu fiz duas voltas para um lado e uma volta para o outro lado e eu tenho o fechamento da minha sutura. Essa sutura ela não vai soltar facilmente. Tudo bem? E como é que eu tiro a minha sutura? Tem técnica para tirar a sutura? Com certeza tem. Né? Eu pego uma pinça, eu puxo aqui o meu ponto e corto o mais rente possível aqui da gengiva e puxo para cima. Por que o mais rente? Porque eu falei para vocês que esse fio ele tem uma tendência de acumular placa, principalmente quando nós utilizamos seda. Se eu cortar aqui, nessa região, quando eu puxar isso aqui, esse fio ele vai passar por dentro do tecido todo contaminado. Então, quando eu faço o corte bem rente, eu puxo e não vai passar nada do que está para fora dentro dos tecidos do meu paciente. Tudo bem? Mas nós vamos mostrar isso aqui também na prática, vai ficar extremamente tranquilo, tá? Olha lá, puxando, né? Eu venho bem rentezinho aqui, ó, e corto e puxo para cima, de modo que isso aqui, ó, já vai sair. Todo esse fio de sutura não vai passar por dentro do meu tecido, por quê? Porque eu cortei bem rente aqui, ó. Ok, gente? Ó, deu 1 hora já de aula, tá?